25 mistérios não resolvidos sobre Hunter x Hunter. Que tipo de Nen possui Jin Freaks? Desde o início do mangá foi dito que Jin é um excelente caçador, a ponto de seu nome ser respeitado dentro da associação, graças às suas inúmeras descobertas e contribuições para a humanidade. Também o vimos lutar utilizando habilidades de outras pessoas, mas até o momento seu tipo de Nen permanece um mistério. Não sabemos com certeza qual é sua habilidade Nen, nem quais condições ele precisa para ativá-la. O que sabemos é que ele é forte o suficiente para ir ao continente sombrio e com certeza sobreviver para contar a história. Na exposição de Togashi foram revelados detalhes inéditos sobre os tipos de Nen dos personagens, e curiosamente Jin estava na tabela, mais afastado de todo o esquema. Isso nos deixou com uma dúvida: será que ele possui um poder além do Nen, ou Togashi está guardando essa informação por ser algo relevante para o futuro? Como a Rainha Quimera chegou à NGL? No final do arco das eleições presidenciais, foi mencionado que as formigas quimeras são bestas vindas do continente sombrio. Até aí tudo bem, mas já pensou na distância entre o mundo conhecido e o continente sombrio? É gigantesca, e atravessá-la não é nada fácil. Pensando por esse lado, parece pouco crível que a Rainha Quimera, em seu estado inicial, tenha chegado ao mundo humano sozinha. Além disso, ela chegou gravemente ferida. Será que alguém a trouxe ao mundo conhecido? Isso seria parte de um plano de Beyond Netero para envolver seu pai e causar sua morte. Vale lembrar que Beyond planejou muitas coisas relacionadas ao continente sombrio, ou talvez Pariston tenha participado disso, considerando que ficou com os casulos de formigas quimeras restantes. Qual é a relação de Serindic com o Kuruta? O vilão principal do arco atual do mangá possui os últimos olhos Kuruta e possivelmente a cabeça de Pyro em sua sala de troféus. Mas será que ele esteve envolvido diretamente na chacina da tribo? Lembre-se de que Serindic não hesita em sujar as mãos e é um completo lunático. Ele também possui muito poder no submundo e está associado a uma máfia. O grupo Seirin. Talvez você não se lembre, mas o grupo Seirin foi mencionado em algumas ocasiões. Ele era composto por lendários caçadores, entre eles Isaac Netero. Contudo, após muitos anos não se ouviu mais nada sobre esse grupo. Quem eram os outros membros? Que missões realizaram? Durante o arco das eleições presidenciais, houve uma tentativa de refundar o grupo, mas Illumi e Hisoka indiretamente impediram isso. O que os Kuruta fizeram para serem exterminados pelos Ryodan? Esse era um grande debate até o ano passado. Muitos acreditavam que o Ryodan era composto apenas por criminosos gananciosos que roubaram os olhos do Kuruta por dinheiro, e que a tribo era apenas vítima. No entanto, com a revelação do passado de Kurapika e do Ryodan, o cenário ficou mais claro. A aranha agiu por vingança, e a nota deixada na cena do crime é prova disso. Além disso, foi esclarecido que Sheila, ex-amiga de Kuroro, esteve em contato com Kurapika pouco antes da aldeia ser destruída. Apesar de tudo isso, ainda é um mistério o que esse povo poderia ter feito para enfurecer tanto o Ryodan. A última vez que os vimos fazendo algo tão macabro foi eliminando mafiosos e formigas quimeras que tentavam tomar a cidade Meteoro. Será que os Kuruta eliminaram Sheila pensando que ela poderia ser uma espiã e a aranha descobriu isso? Ou será que o conflito tem relação com a cidade Meteoro e acontecimentos do passado? Tudo é muito ambíguo. Quem é a mãe de Gon? Sempre me incomodou que um homem tão talentoso e tão focado na profissão de caçador tenha tirado o tempo para ter um filho e um relacionamento. Mito-san mentiu para Gon para que ele não se sentisse mal, mas aos poucos a verdade sobre seu pai foi revelada, graças a Kaito. Na verdade, Jin chegou a mencionar em sua gravação que contaria a Gon sobre sua mãe, mas Gon não se importou, pois considera a mãe quem cria. Nesse caso foi Mito-san. Ainda assim, e embora provavelmente nunca saibamos, sempre ficará a dúvida: será que a mãe de Gon foi uma caçadora ou apenas uma aventura passageira? Qual é o verdadeiro objetivo de Beyond Netero? O continente sombrio possui calamidades, mas também materiais valiosíssimos que podem mudar o mundo. Isso ficou claro quando descobrimos coisas como o nitrogrão. Das poucas pessoas que foram a esse lugar e voltaram para contar, está Beyond Netero, filho de Isaac Netero. Porém, devido à sua irresponsabilidade por não respeitar uma rota segura, seu pai lhe proibiu de sair do mundo conhecido até que ele morresse. Beyond representa tanto o perigo que Isaac deixou uma gravação para ser usada caso seu filho colocasse algum plano
plano em prática. Um plano que Beyond levou muito tempo para realizar, esperando pacientemente a morte do pai para iniciá-lo. Ele mobilizou uma nação inteira e manipulou os recursos do V6 para voltar ao continente sombrio. Será que ele é motivado por seu espírito de caçador ou viu algo tão valioso que precisa obter a qualquer custo? O que aconteceu com Zig Zoldyck? Esse personagem nos deixou intrigados. Não sabemos quase nada sobre ele. Descobrimos que foi ele quem acompanhou Isaac Netero ao continente sombrio no passado, mas depois disso seu paradeiro é desconhecido. Graças ao esquema familiar do Zoldyck, sabemos que Zig é filho de Marra e pai de Zeno. No arco de Grid Aslan vimos Marra Zoldyck ainda vivo, mas não há informações sobre seu filho. Será que ele morreu no continente sombrio? Ou será que ele ficou lá para explorar? Quem sabe um dia descobriremos a verdade. Don Freaks ainda está vivo? 30.000 anos. Essa seria a idade mínima de Don Freaks se ele ainda estivesse vivo. Parece insano, mas é uma possibilidade que Jim considera sobre esse personagem, que claramente é o tataravô de Gon. Don é o responsável por criar enciclopédias completas sobre o continente sombrio. Será que ele ainda está vivo? Teria morrido lá? Ele era tão forte a ponto de sobreviver tanto tempo e documentar o que via? O que Gyro fará na cidade Meteoro? Após ressuscitar como uma quimera e recuperar todas as suas memórias, Gyro, ex-líder da NGL, decidiu continuar com seus planos de prejudicar o mundo. O que será que ele vai fazer na cidade Meteoro? Mais uma vez dirigindo-se aparentemente à cidade Meteoro, um lugar conhecido por sua quase inexistência proteção legal e lar natal da aranha. O que Gyro fará lá? Lembremos que na NGL ele praticava contrabando. Agora, como uma quimera mais poderosa, é provável que seus planos escalem para um nível inimaginável. Gon recuperará seu Nen. É quase impossível que Hunter x Hunter se torne uma história que deixe de lado Gon, seu protagonista. Apesar de ele ter alcançado suas metas, isso não significa que ele não será envolvido em novas aventuras. Atualmente ele está sem Nen e se dedicando a fazer suas tarefas com Mito. No entanto, ele pode voltar à cena treinando novamente. Seus nós foram selados, mas isso não impede que ele aprenda Nen. Como isso será possível? Biscuit está indo para o continente negro, mas o antigo mestre Gon ainda está no mundo conhecido. Além disso, algum dos Zoldicks pode ajudá-lo, especialmente com a ajuda de seu melhor amigo, Killua. A questão é, se Gon dominar o Nen novamente, ele terá o mesmo tipo dominante ou isso mudará devido ao estado em que esteve? O continente negro. Nesse ponto não entrarei em muitos detalhes, já que já fiz inúmeros vídeos sobre o assunto. No entanto, não poderia deixar de incluir esse misterioso lugar. O continente negro pode ser a chave para resolver vários mistérios da trama, como a origem da escuridão, do Nen, das bestas mágicas, entre outros. Esse local provavelmente conectará as tramas que se desenrolaram ao longo do mangá. Se Togashi guardou esse cenário por 340 capítulos, certamente não foi por acaso. A luta entre Marra Zoldyck e Netero. A batalha entre esses dois veteranos é algo que gera muito hype. Mas por que eles lutaram? Será que foi devido à expedição de Zeno com Netero ao continente negro? Ou alguém contratou Marra para eliminar o presidente dos caçadores? Silva Zoldyck e Genei Ryodan no arco de Yorkshin. Foi revelado que Silva Zoldyck já conhecia Kuroro Lucifer. Eles se enfrentaram anos atrás. No entanto, os Zoldyck só lutam quando há dinheiro envolvido e Silva eliminou um membro da aranha. Quem teria pago tanto dinheiro para que ele fizesse isso? Como Kuroro e Silva ainda estão vivos após esse confronto. Silva também advertiu seus filhos a não se envolverem com a aranha, que eventos do passado o levaram a dar essa advertência. O verdadeiro poder de Pariston. Esse personagem intrigante foi uma dor de cabeça durante as eleições presidenciais. Para alcançar tal posição na Associação de Caçadores, ele deve ser muito talentoso em uma área específica e provavelmente também possuir força física ou habilidades que o tornem apto para missões. É evidente que ele possui Nen e um Hatsu desenvolvidos, mas tudo isso permanece um mistério. Vimos eles observar Jin lutar, mas ele não fez nada. Baseando-se em sua personalidade, ele pode ser um manipulador ou um transmutador. Infelizmente não sabemos muito mais sobre ele.
Os mestres dos andares do Coliseu do Céu. Enquanto Gon e Killua subiam os andares do Coliseu do Céu, foi mencionado a existência dos mestres dos andares. São 21 lutadores que conseguiram se manter nos andares superiores do edifício, sendo que apenas um vive no topo. Contudo, a trama seguiu outro rumo, e nem Gon nem Killua chegaram tão longe, de modo que não vimos os lutadores que estavam no topo ou quão fortes eles eram. Apesar disso, após centenas de capítulos, tivemos uma recompensa. Hisoka chegou ao topo, assim como Kuroro Lucifer. Esses dois são os únicos mestres dos andares canônicos que conhecemos. Na segunda animação cinematográfica, outros mestres foram apresentados, mas eram parte de um filler. Como Sushi perdeu seus olhos. Kiki Uzoude, em suas primeiras aparições, não despertou tantas dúvidas sobre seus olhos, já que poderiam ser apenas parte de sua aparência. No entanto, com os flashbacks e levando em conta sua origem na cidade Meteoro, essa questão ficou mais intrigante. Quando Killua era pequeno, ele também tinha olhos semelhantes, o que levanta a pergunta: quem teria causado isso a Kikyo? Uma possível resposta pode estar na mulher que embalsama corpos na cidade Meteoro, vista nos últimos capítulos do mangá. Essa mulher faz um comentário sobre como odeia os olhos bonitos de Machi, a Sonata Sombria. Entre os muitos personagens secundários, Zenitsu ou Melody sempre chamou a atenção por seu objetivo relacionado à Sonata Sombria. Essa peça a transformou no que é hoje, e dentro da lógica da obra é possível que as partituras sejam algum tipo de habilidade NEM antiga. Elas só se ativam quando alguém as toca, e com o conceito de NEM pós-morte sendo cada vez mais mencionado, pode haver uma conexão. Outra teoria sugere que essas partituras vieram do continente negro ou possuem algo paranormal. Até agora o mangá não voltou a abordar o tema, mas esperamos que Zenitsu consiga destruir todas as partituras restantes. Os membros faltantes de Grid Island. Jim Freaks, apesar de ser um personagem esquivo, já mostrou em flashbacks que gostava de trabalhar em equipe. Ele confiava nas pessoas, como no caso de Hazo, um ex-condenado que fez parte do projeto Grid Island. Embora tenham conhecido alguns dos colegas de Jim nesse arco, outros membros nunca foram apresentados. Quem seriam eles? Seriam caçadores? Uma dúvida foi parcialmente resolvida. O hacker que aparece durante as eleições presidenciais foi confirmado como parte de Grid Island. A vingança do Genrei Ryodan. Nos últimos capítulos do mangá foi dito que o Genrei Ryodan buscava vingança pelo que aconteceu com uma amiga de infância do grupo. Eles criaram um sistema para rastrear os responsáveis pela tragédia, mas em seguida a história saltou no tempo para a fase adulta dos personagens. Durante esse período, será que localizaram os culpados? O nome do Ryodan ganhou fama no submundo e eles realizaram inúmeras atrocidades. Contudo, ainda não ficou claro se eles eliminaram os responsáveis por aquele evento. Nanika e o Continente Negro. Uma teoria quase confirmada é que Nanika, a outra personalidade de Aluka Zoldyck, veio do Continente Negro. O poder de Nanika quebra as regras estabelecidas do NEM, e sua única conexão com o Continente Negro parece ser Ziggy Zoldyck, o bisavô de Killua que foi até lá. Se Ziggy trouxe Nanika de volta, ele teria transferido essa calamidade para seus descendentes. Além disso, a calamidade conhecida como Gaji com dependência possui semelhanças com Nanika, a árvore de Kakin e as 14 tumbas. Embora Beyond Netero esteja por trás de grande parte do caos atual do mangá, o rei Nasubi de Kakin não é ingênuo. Ele possui um plano complexo para obter mais poder. Foi revelado que o rei Nasubi possui uma máquina misteriosa com 14 ataúdes conectadas a uma fonte de poder. Esses lugares serão ocupados à medida que os príncipes forem eliminados na batalha pelo trono. Isso gera duas grandes dúvidas. Primeira, por que há 14 lugares se teoricamente um dos príncipes deve vencer? Será que o próprio rei Nasubi também está participando do jogo? Segundo, qual é o real propósito dessa máquina? O que acontecerá quando a batalha pelo trono terminar? Silent Majority. Durante o treinamento de Kurapika no navio Baleia Negra, algo estranho aconteceu. Um dos soldados de um príncipe fingiu não ter NEM, mas revelou possuir uma habilidade extremamente poderosa, que nem mesmo Kurapika conseguiu entender. Essa habilidade, chamada Silent Majority, envolve uma boneca que parece possuir pessoas. Já se passaram 30 capítulos desde que Silent Majority apareceu, mas até agora o usuário dessa habilidade permanece desconhecido, deixando muitos mistérios em aberto. Sheila e a tragédia do clã Kurta. Sheila, uma mulher que era amiga da aranha, foi responsável por motivar Kurapika a explorar o mundo. Contudo, ela também parece estar conectada à tragédia que destruiu o clã Kurta. A dúvida é, será que Sheila realmente se perdeu na floresta e encontrou o Kurta por acaso? Ou será que, em sua jornada pela cidade Meteoro, ela se tornou uma espécie de espiã para localizar a tribo e obter seus olhos, de altíssimo valor no mercado negro?
Graças ao flashback do Genrei Ryodan, as respostas para essas perguntas parecem estar cada vez mais próximas. Hunter x Hunter terá um final adequado? Apesar do famoso meme de que Hunter x Hunter entra em ato frequentemente, o que realmente importa é que Togashi já revelou que tem o final da história planejado, faltando apenas desenhá-lo. Entretanto, existem preocupações. O mangá já não pertence ao Weekly Shonen Jump e o contrato de Togashi pode ser alterado. Além disso, a ideia e os problemas de saúde do autor são fatores importantes, considerando o impacto inesperado que vimos em outras obras marcantes como Berserk. Mas para você, qual é o seu mistério favorito de Hunter x Hunter? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!